Tecno Society apresenta. Na minha ótica, os três são importantes. Os três são extremamente importantes. O que eu vejo é o seguinte: o perfil de analista de dados, não, hoje por hoje, não precisa necessariamente estar ligado a uma área de dados. Por exemplo, tu podes ter analistas de dados, principalmente a nível de negócio, na área comercial, na área jurídica, na área de compliance. Precisas. Porquê? Porque a banca é o setor que, segundo acho que é uma consultora chamada Dresner, se não me engano, é o setor onde as questões, essas especialidades de dados são críticas, é mesmo crítico. Porquê? Porque em tudo o que é departamento, direção, os dados fluem e é necessário ter este perfil em todas as áreas. Já o perfil de engenheiro de dados é muito técnico, não é muito business, é muito técnico. Vou dizer, apesar de ter que entender o negócio, mas é mais tech, né? Ou seja, 80% tech, 20% business. Então, é importante também, principalmente se a empresa já começa a dar os primeiros passos a nível de literacia de dados. Por exemplo, para tu construires um repositório de dados que seja um repositório corporativo, né? Vou chamar um data warehouse ou um data lake, o que for. Por que se constrói isso primeiro? Não é só porque, agora estou na empresa, tenho que construir, não. Imagina que tu tens um CRM, né? Um Customer Relationship Management Application, que é uma empresa, uma aplicação que tu começas a inserir informações sobre o teu pipeline de vendas, né? Oportunidades, e fechas o negócio. Geralmente, depois disso, tu vais precisar de um sistema que vais faturar o teu cliente, né? Ali começas como oportunidade, depois se calhar começas como lead, passa para oportunidade, depois passa para cliente e já está convertido o cliente. Então depois tens a questão do pós-venda, né? Ali vendeste o serviço ou o produto e depois começas o ciclo de vida do cliente, que vai dando com o pós-venda, que são já, se for um serviço de subscrição, as subscrições, etc, etc. Já é outro sistema que entra, que geralmente chamam-se RPs, né? Que tu vais faturar isso. E depois tu tens, vamos supor, uma outra solução que o marketing usa para fazer campanhas de produtos. Tens uma ferramenta que crias ali as tuas campanhas, mandas, e-mail em massa e tal, as pessoas vão aderindo, outras não. E depois o teu CEO ou alguém interessado pergunta: eu gostaria de ver o impacto dessas campanhas a nível financeiro. Como é que tu vais responder isso? Tu estás a falar de 3 sistemas separados que, na maior parte dos casos, muitas empresas nem sempre usam as soluções do mesmo fornecedor, que têm arquiteturas totalmente diferentes. Uma pode estar on-prem, outra pode estar na cloud, outra pode estar não sei o quê. Como é que tu vais responder essa pergunta? Se para tu responder, tu precisas de dados desses 3 sistemas ou dessas 3 soluções. Dali é que entra a necessidade de ter um repositório corporativo que vai agregar essa informação e vai te criar um modelo de dados que tu consigas responder essas perguntas de negócio para tomar decisões mais eficientes, né? Esse é só um exemplo e são outros, por isso é que cria-se esses repositórios. E eu expliquei isso para justificar aqui a necessidade de um engenheiro de dados. O engenheiro de dados é crucial
para a criação desses repositórios e, consequentemente, vai facilitar o trabalho de um analista e de um cientista de dados. Porque o analista, ao invés de tirar dados do sistema, tirar do outro, usar VProcs no Excel para correlacionar os dados, depois o Excel tem limite de número de linhas e tal, confusão aqui, pastas com Excel, outros ficheiros. Se calhar o sistema de campanhas tu não consegues exportar em Excel, faz dump em XML ou JSON, por exemplo. Como é que tu vais fazer isso? É impossível. Então, o engenheiro de dados é o especialista que vai pegar nesses dados e criar um repositório que facilmente um analista de dados, ou hoje por hoje, com AI, tu crias um prompt sobre os teus dados e aquilo te dá respostas em linguagem natural ou em gráfico. Onde é que os cientistas de dados entram? Os cientistas de dados entram quando tu começas a evoluir, a sair de uma análise mais descritiva e diagnóstica para preditiva. Ou seja, quando tu já começas a querer perceber correlações entre dados do tipo quais são os melhores clientes, se eu perguntar quais são os top 5 clientes para vender esse serviço, tu precisas de machine learning para responder isso, né? Será que este serviço é bom para este cliente, né? Ou para este meu segmento, ou para as pessoas que estão nessa geografia, ou para as pessoas jovens, para os meus clientes jovens, qual seria a melhor, vamos dizer, taxa ou melhor limite de crédito a aprovar? Ali precisas de machine learning para responder essa questão. Então, ali já começas a precisar de um cientista de dados, ou seja, à medida que tu vais caminhando nesses patamares, determinadas profissões, determinados roles vão ficando mais importantes. Obviamente tu precisas de uma equipa, né? Como eu disse, unicórnios podem existir, mas não vão demorar. Tu precisas de uma equipa que depois é ali que depois vai chamar a maturidade a nível de dados, né? Vais sair de um cenário mais proativo ou reativo, começas a passar para um proativo até chegares de otimização, né? Então, isso foi para responder aqui a tua questão.